Na história da Igreja Adventista do Sétimo Dia, houve várias ideias que se infiltraram e causaram muito prejuízo. Na história da Igreja Adventista do Sétimo Dia, especialmente nos anos da sua formação, muitas ideias foram infiltradas. Ideias, por exemplo, de um fanatismo incomensurável. As pessoas diziam que estavam adorando a Deus e a ideia que elas colocavam separaram a igreja. As ideias separaram completamente a igreja com uma manifestação dita de uma efusão religiosa, mas só causou problema. Mas talvez a ideia mais perigosa que a igreja já tenha enfrentado foi a ideia de John Harvey Kellogg. Vocês já ouviram falar dos sucrilhos Kellogg? Sim? Pois bem, os sucrilhos Kellogg's foram inventados por John Harvey Kellogg e seu irmão mais novo. O seu irmão mais novo foi quem tocou a fábrica dos sucrilhos Kellogg's. Se você pegar uma embalagem daqueles sucrilhos, você vai ver ali que a cidade onde fica a empresa está lá, Battle Creek, Michigan, nos Estados Unidos, que era onde eles ficavam. Muito bem. John Harvey Kellogg era um médico muito bem sucedido, aprendeu os caminhos do Senhor, andou nos caminhos de Deus, mas uma coisa aconteceu que não fez bem a ele. Um homem muito inteligente, um homem muito perspicaz, mas ele deixou o orgulho e a vaidade subirem para a sua cabeça. E quando o orgulho e a vaidade sobem para a cabeça das pessoas, Deus nos livre que isso aconteça conosco. Isso causa um mal terrível. Nós perdemos o senso, nós perdemos o senso das proporções, nós perdemos a capacidade de distinguir entre uma coisa e outra. O sanatório, nos Estados Unidos eles chamam de sanatório, que é uma clínica médica particular. Era uma grande clínica médica particular, muito famosa essa do John Harvey Kellogg, lá em Battle Creek, Michigan. Para aquele sanatório, para essa clínica médica particular, foi um presidente da República dos Estados Unidos. Para essa clínica foi o inventor Thomas Edison. Para aquela clínica foram outros congressistas e outras pessoas famosas de outros ramos da sociedade. Muito bem, um dia, aquela clínica particular, chamada Sanatório de Battle Creek, foi incendiado. Acabou, tocou fogo, perdeu. E então começou um embate muito grande dentro da igreja, dizendo: vamos reconstruir o sanatório? Sim, vamos, mas será pequeno, local, mais modesto, como queriam os líderes da igreja, ou um sanatório imenso, grande, famoso, como queria John Harvey Kellogg? E esse era o embate, e eles ficavam brigando por essas coisas, do tamanho e do alcance dessa clínica. Bem, a clínica incendiou. John Harvey Kellogg queria uma clínica imensa e precisava de dinheiro para reconstruir essa clínica. A clínica pegou fogo e precisava de muito dinheiro para fazer uma clínica enorme. De onde viria o dinheiro? E aí começa o problema das ideias. Sabe de onde viria o dinheiro? John Harvey Kellogg escreveu um livro chamado Living Temple, ou o Templo Vivo. E nesse livro, Living Temple, havia muitas ideias, ou uma ideia central terrível, que era a ideia do panteísmo. E a ideia do panteísmo diz assim: Deus é tudo. Ora, se Deus criou tudo, então Deus é tudo. Deus é esse acrílico, Deus é essa madeira, Deus é esse instrumento musical, Deus pode ser esse microfone, ou a roupa que vestimos. Ora, afinal, Deus criou tudo na sua matéria-prima, então Deus é tudo, e tudo é Deus. Vocês acham que as ideias não têm consequências? Algumas consequências dessas ideias são terríveis. Quando essas ideias foram difundidas, já pessoas ouvindo as ideias panteístas, as pessoas deixavam de adorar a Deus, deixavam de ler a Bíblia, deixavam de orar e começavam a adorar as coisas inanimadas. E adoravam a criatura em vez de adorar o Criador. Essa ideia foi terrível, a ideia do panteísmo. Então, de onde viria o dinheiro para reconstruir a clínica de Battle Creek? John Harvey Kellogg teve essa brilhante ideia de escrever um livro, Living Temple, que tinha muitas verdades. Sim, tinha muitas verdades, especialmente verdades sobre saúde, organismo, ponto de vista de cuidado. Tinha muitas verdades, mas a verdade estava misturada com o erro. E ele falou: eu vou escrever o livro, e vou publicar o livro, e com a venda desse livro eu vou pegar todo esse dinheiro, e aqui nós vamos construir uma grande clínica, a clínica de Battle Creek, ou o sanatório de Battle Creek.
Deus, em visão, disse a Ellen White: conta para ele parar de escrever isto. Amigos, as ideias têm consequências, é o que nós estamos dizendo. Se as ideias não tivessem consequências, você acha que Deus teria se importado em parar com a publicação desse livro? Deus teria deixado. Mas as ideias têm consequências, porque as ideias nos constituem. As ideias agrupam ao redor de si pessoas, e começa a aumentar a gente. E as ideias nos dizem o que escolher do ponto de vista da salvação: a vida ou a morte. Ellen White falou com John Harvey Kellogg e disse: para com isso, para com os teus planos de publicar esse livro. E mais, John Harvey Kellogg queria publicar esse livro na publicadora da igreja, no parque gráfico da Review and Herald. Imagina! E ela disse: para com isso. E John Harvey Kellogg fez-se de desentendido, dizendo: não vou publicar, não tem nada não. E Ellen White disse: tem sim, que eu já vi. Deus me mostrou em visão as placas de edição, eram placas, eram chapas para imprimir, e ela disse: eu já vi, não adianta querer me enganar, para com isso. Não estou fazendo nada não vou imprimir nada. E Ellen White disse: porque as ideias desse livro fazem mal do ponto de vista da constituição do indivíduo, fazem mal no agregar das pessoas, e fazem mal no escolher da salvação. Ele levou seu plano em seguida, ele seguiu com seu plano, um plano que Deus não aprovava, de ideias que Jesus não aprovava, mas ele seguiu. E quando tudo estava preparado, as chapas de impressão prontas dentro da publicadora, para que no outro dia começasse a impressão, Deus falou: já tinha avisado para o seu povo, eu vou incendiar a minha publicadora, mas isso não vai ser difundido por aqui não. E a publicadora pegou fogo. Vocês acham que as ideias não têm consequências? Vocês acham que podemos pensar de qualquer maneira ou em qualquer coisa? Vocês acham que as ideias não constituem as pessoas e não causam efeitos? Causam, e tanto causam, que Deus disse: não publica. E quando John Harvey Kellogg quis publicar, Deus preferiu incendiar a publicadora da sua igreja. E incendiou. Ellen White, em seguida, escreveu uma coisa muito interessante, dizendo para a igreja: no livro Living Temple, está contido o alfa das heresias letais. Mas chegará um tempo em que virá o ômega, e será muito pior do que este alfa. Virá um novo conjunto de ideias, novas ideias, ou outras ideias, que não estarão colocadas apenas nos círculos teológicos, como era o caso da doutrina do panteísmo. A doutrina do panteísmo, o conjunto de ideias do panteísmo, não estava apenas restrito aos círculos teológicos, aos seminários de teologia, aos teólogos, a esse grupo mais especializado. Não, as pessoas falavam do panteísmo muito livremente, aquelas ideias estavam entrando na cabeça das pessoas. E Ellen White diz: olha, no livro Living Temple estão contidas as ideias do alfa das heresias letais. O que são heresias? São ideias. Heresias são ideias que não são de Deus, mas são ideias. As ideias têm consequências, e naquele livro está o alfa das heresias letais, mas virá o ômega, um novo conjunto de ideias. E onde apareceu? Dentro ou fora da igreja? Dentro, porque se possível fosse, o inimigo enganaria até os próprios escolhidos, disse Cristo, sim ou não? As ideias têm consequências. As ideias têm consequências. É claro que as ideias têm consequências. E o que nós estamos conversando aqui esta tarde é para nós prestarmos atenção na importância das ideias. Mas eu quero, por último, já caminhando para o encerramento, falar de uma outra ideia da Bíblia. E quero falar para todo mundo que está aqui nessa tarde na igreja, falar para a turma que está na internet, satisfação em tê-los. Há uma ideia na Bíblia que nós prestamos pouca atenção. Há uma ideia na Bíblia que nós só tratamos como história, ou apenas como um fato que já passou, que não teria consequências para nós. Existem ideias na Bíblia, nós devemos conhecê-las. E existe uma que nós vamos falar agora, que vocês vão ver como ela é importante. Muito bem. Quando Cristo viveu aqui neste mundo, havia muitos grupos, sim ou não? Havia grupos de várias maneiras. Havia os fariseus, havia os saduceus e outros tantos grupos, sim ou não? Sim.
E sabe que era muito conhecida a doutrina ou as ideias dos saduceus. Que ideia era esta? Ou que ideias eram estas? Muito obrigado, muito obrigado. Qual era a ideia fundamental dos saduceus? Quem se lembra? Os saduceus diziam que não havia ressurreição, lembra disso? E nós passamos por essa ideia como se essa ideia fosse de só menos importância. Nós passamos por essa ideia como se isso fosse apenas um aspecto histórico. Nós passamos por essa ideia, parece que isso não nos toca, porque nós sabemos que existe a ressurreição. Mas presta atenção no que aconteceu. De todos os milagres de Jesus, com certeza, sem nenhuma dúvida, sem dúvida nenhuma, o milagre que mais chamou a atenção foi da ressurreição. Foi ou não foi? Claro, este homem que até lepra curou, devolveu a visão para cegos, fez coxo andar. Gente, mas ressuscitar foi demais. Uma pessoa morta, vê o caso de Lázaro, já tinha vários dias, e depois ele diz: Lázaro, vem para fora. Aquilo chamou muito a atenção. E a ressurreição de Lázaro foi uma prova viva de que não só a ressurreição existe, mas que Cristo ressuscitará do pó da terra aqueles que morreram em fidelidade a Ele. Sim ou não? Amém, amigos? Amém? Amém? A ressurreição de Lázaro já foi uma antecipação, mas os saduceus diziam o quê? Que não há ressurreição. Agora presta atenção. Se não há ressurreição, só existe o quê? Só o aqui e agora. De novo, se não há ressurreição, só existe o quê? Só existe o aqui e agora. E esse mundo em que vivemos está cheio de gente que continua pregando a doutrina dos saduceus sem saber. Nesse mundo está cheio de gente dizendo que não há outra coisa a não ser o aqui e agora. Ora, se não existe ressurreição, só existe esse mundo, só existe o aqui e agora. Vivamos e bebamos e comamos, porque só existiria o aqui e agora. Tem gente que vive como se Deus nem existisse. Tem gente que vive e parece que a palavra de Deus não diz nada a ela. Sabe por quê? Porque essa pessoa acredita na doutrina dos saduceus, de que não há ressurreição. Ora, se não há ressurreição, só existe o aqui e agora. E a doutrina dos saduceus, a doutrina ou as ideias que dizem, ou a ideia que diz que não há ressurreição, é a base do humanismo. Todo humanismo diz que só existe o aqui e agora. Nenhum humanismo fala que Jesus vai voltar. Nenhum humanismo fala de perdão dos pecados. Nenhum humanismo diz da nova vida na nova terra eternamente. Não, a base do humanismo é de que não há ressurreição, de que só há o aqui e agora. Esta é a ideia mais complicada que ainda reside no nosso meio. Abra sua Bíblia em Salmos 101 e vamos ver o conselho de Davi para nós hoje a respeito das ideias. Salmo 101, vamos ler desde o primeiro verso e eu vou dizer onde é que ele nos dá o conselho de Deus a respeito das ideias. Salmo 101 começa dizendo: cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Quando virás ter comigo? Portas dentro em minha casa, terei coração sincero. Agora veja o verso 3. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Amigos, coisas injustas, isso não se aplica a ideias também? Sim ou não? Sim. A ideias injustas? Perfeitamente. Não porei coisas injustas diante dos meus olhos. Este é o conselho que Davi nos dá essa tarde. E o apóstolo Paulo também nos dá um conselho. Abra sua Bíblia agora, em Filipenses capítulo 4, e o famoso verso 8, conhecido verso 8. Que conselho, que conselho. Paulo diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento.
sejam essas coisas o que ocupem os nossos pensamentos. Quando Cristo estava perto da cruz, os discípulos o chamaram e disseram, perguntando: Mestre, que sinal haverá da tua vinda? Dize-nos qual vai ser o sinal. E Cristo novamente corrigiu a ideia, dizendo: não vai ser um sinal, serão vários sinais. Lembram disso? Nação contra nação, reino contra reino, guerra e rumor de guerra, o amor vai se esfriar. Isso está lá em Mateus capítulo 24, a partir do verso 1, você pode ler isso aí. Mas você se lembra o que ele disse exatamente depois que os discípulos perguntaram? Os discípulos perguntaram: Mestre, que sinal haverá da tua vinda? E o que Cristo respondeu? Vede que ninguém vos engane. Ora, engano é ideia. As ideias têm consequências. O que Cristo está fazendo, a Bíblia toda está fazendo toda hora, é manter a nossa consciência limpa, tal qual diz Filipenses capítulo 4, verso 8. Vede que ninguém vos engane. Quando os discípulos perguntaram do sinal da volta de Jesus, além dele dizer que não era um, eram vários sinais, ele disse: vede que ninguém vos engane. Nós estamos vivendo, queridos irmãos, num momento muito interessante da história. É um privilégio para nós, povo de Deus, viver esta pandemia no sentido de saber que vários desses sinais, que ainda não significa ser o fim, mas passar por uma coisa como essa. E eu gostaria de pedir para a turma lá da central de som, de imagem, para projetar um único slide. Eu quero ler com você esta frase que Ellen White escreveu no Testemunho para a Igreja, volume 5, e que isso sirva para nós hoje como encerramento desta fala, e sirva também para uma reflexão muito profunda. Vamos ver o que está escrito. Permanecer em defesa da verdade e justiça quando a maioria nos abandona. Participar das batalhas do Senhor quando são poucos os campeões. Essa será a nossa prova. Essa será a nossa prova. Naquele tempo, devemos tirar calor da frieza dos outros. Volte mais. Coragem da sua covardia e lealdade da sua traição. De novo, qual vai ser a nossa batalha? Permanecer. Falo para pessoas aqui hoje à tarde que talvez tenham pensado em deixar. A nossa primeira batalha vai ser permanecer em defesa da verdade, quando a maioria nos abandona. Em segundo lugar, nossa grande batalha será o quê? Batalhar as batalhas, ou participar das batalhas do Senhor, quando são poucos os campeões. Essa será a nossa prova. Isso aqui vai ser a nossa prova. E naquele tempo, quando isso acontecer, e se isso já estiver acontecendo com você, no seu meio, naquele tempo, deveremos tirar calor da frieza dos outros, coragem da sua covardia e lealdade da sua traição. Deus abençoe a todos.